Nesta segunda parte sobre o tema reencarnação, a gente vai estar conversando sobre coisas como o porquê do esquecimento, as consequências de se lembrar de vidas passadas sem a necessária preparação psicológica e ética, nas bases do perdão cristão, por exemplo, pois somos caminheiros das águas reencarnacionais há muitos milênios. E o mergulho no inconsciente sem o devido preparo pode nos trazer prejuízos e confusões. Também falaremos o como a reencarnação não é algo linear em seu aspecto físico, já que se hoje somos reis, rainhas, amanhã poderemos ser parte do proletariado ou um camponês simples. Acontece que a humanidade está envelhecendo e as lembranças começam a chegar de forma intuitiva, e achamos que seria excelente se os profissionais da mente levassem em consideração este enorme repositório de memórias latentes, a reencarnação. Muito fácil a gente cair nessa desesperança de tudo que a gente está vendo, de conflito externo, de cenários próximos e nível mundial também, do que está acontecendo, que evolução que é essa, né? Que parece que está tudo pior. Porque quando você recebe umas circunstâncias exteriores que te favorecem se comportar de uma determinada forma, isso te ajuda a criar alguns valores. Você pode aproveitar essa oportunidade para criar alguns valores que você vai levar com você. Se a gente pensar em muitas guerras, muitos ódios entre povos, muitos ódios entre pessoas, muitos desvios, porque a gente não cria. Jesus, né, veio para transformar isso tudo, mas desde quando nós estamos com Ele? Isso falou, será que a gente, ao conseguir lembrar de uma outra vida, a gente teria esse olhar de perdão? O Ciro, que era um mártir, um escravo, foi crucificado, morto como cristão. 1500 anos depois, ele está encarnando como Carlos, Inquisidor. Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Conexão Espírito. Estamos iniciando mais um episódio do podcast Olhar do Espírito. Se você ainda não conhece nosso podcast, se você está chegando agora, se inscreva no nosso canal. Clica aqui para vocês verem os vídeos que nós já gravamos, os episódios que nós já gravamos anteriormente. Temos conversado bastante sobre o espiritismo que tem sido consolo na nossa vida, que tem sido aquele conhecimento que está trazendo luz para as nossas angústias. E queremos levar um pouquinho disso para vocês também. Hoje continuaremos falando um pouco sobre reencarnação, alguns aspectos da reencarnação que não falamos no episódio anterior. Então, se você não viu o episódio anterior, te convidamos a dar um pause, clicar aqui embaixo, assistir o episódio anterior, que nós falamos de conceitos iniciais, básicos, aquilo que nós já entendemos, aquilo que os estudos que nós temos feito sobre a vida espiritual têm nos mostrado o que é e o que não é a reencarnação. Hoje nós vamos desdobrar alguns desses assuntos, porque são assuntos delicados, são assuntos que às vezes trazem dúvidas para a gente e que, com certeza, as evidências têm mostrado que nos ajudam mais a viver melhor, a encontrar felicidade, a encontrar respostas, a ajudar as pessoas que estão próximos de nós. Mas antes, queria apresentar os nossos amigos que estão aqui. Como sempre, não estou sozinho, o Grupo Conexão Espírita é um grupo grande. Estamos aqui com algumas dessas pessoas e vamos apresentá-los. Aqui do meu lado, Elisa. Tudo bom, Elisa? Olá, pessoal. Vamos lá conversar um pouquinho sobre reencarnação. Excelente. Hoje, estreando com a gente, mas já está conosco no Conexão Espírita há muitos anos, nossa amiga Vivi. Tudo bom, Vivi? Oi, gente. Prazer. Tudo jóia, e vocês? Ao seu lado, Lívia Dias, já está sempre conosco. Tudo bom, Livinha? Bom, pessoal, vamos continuar aí, né? Isso mesmo. Luísa também está aqui conosco hoje. Tudo bom, Lulu? E pessoal, tudo bem? Vamos lá, seguir. Isso aí. Completando o nosso time enorme de celebridades, está conosco aqui também Ivana. Tudo bom, Ivana? Olá, pessoal, tudo bem? É uma alegria estar aqui. Isso aí. E no comando técnico, mexendo aí nos botões da mesa de som, Luiz Sérgio Marota. Tudo bom, Luiz? Oi, gente. Bem-vindo todo mundo. Excelente. Bom, vamos conversar um pouquinho sobre alguns aspectos da encarnação. Então,
mais uma vez eu digo, se você não viu o vídeo anterior, lá tem conceitos, introdução, um pouco do que os espíritos nos trazem acerca da reencarnação. E um aspecto mais importante é entender que, para os estudos dos espíritos, a reencarnação não é um dogma. A reencarnação é uma evidência. Então trouxemos alguns estudiosos, cientistas que nem espíritas são, mas estudam a existência do espírito, ou seja, que nós sobrevivemos e viemos antes da encarnação, dessa vida que nós aqui estamos, né, que nascemos de pai, mãe, etc. Porque nós sobrevivemos, nós somos muito mais do que só um amontoado de carne ou um cérebro ambulante por aí. E a reencarnação, ela é evidência sobre isso, ela vem mostrando sobre isso. Mas tem alguns aspectos da encarnação que às vezes pode nos trazer um pouquinho de dúvida, algumas perguntas que nós podemos fazer e a gente vai conversar aqui sobre elas. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, coloca aqui pra gente nos comentários. A gente gosta muito desse diálogo. Esse momento que nós estamos gravando é para isso, é pra gente poder dialogar. Entre nós, a gente já conversa há muitos anos e nós criamos esse podcast justamente para poder abrir esse canal de diálogo. Então, se você tem dúvidas, se você tem questionamentos, se você tem opiniões, pode colocar aqui embaixo nos comentários que a gente vai dirimindo elas ao longo dos outros podcasts, tá bom? Então, hoje a gente vai conversar sobre alguns assuntos e gostaríamos de começar sobre a questão do esquecimento do passado. Quando a gente fala sobre encarnação, uma das primeiras perguntas que aparece é: ok, se a reencarnação existe, se eu não estou na minha primeira existência, se eu já existo há muito tempo, por que eu não lembro? Por que eu esqueci de tudo que aconteceu antes? No episódio anterior, quem assistiu vai poder ver isso nos estudos do Ian Stevenson também. A gente vai ver que nem todo mundo esquece. Que esse esquecimento ele não acontece para todos. Algumas pessoas lembram claramente, algumas crianças, principalmente se forem episódios traumáticos que marcam muito, a gente lembra. Mas nem todo mundo lembra, né? A gente também tem uma questão de esquecimento. E por que desse esquecimento? Sem espírito não há vida, não. Sem essência, onde está o chão? Olhas dentro, sente o coração. A alma dança na imensidão. Então, queria jogar para os meus colegas, queria convidá-los a dizer qual é o motivo? Por que a gente esquece as nossas reencarnações ou a maioria das nossas... Todos, não, dá um motivo aí. Vivian, um motivo você acha que a gente esquece? Eu acho que nem todo mundo dá conta, né? De receber, assim, essas lembranças, porque algumas delas, né, para muitos de nós, são lembranças muito doídas, muito sofridas, às vezes que envolvem até pessoas muito próximas. Então, ao meu ver, por mais que seja interessante algumas pessoas lembrarem de alguns traumas, para outras, talvez isso fosse ser ainda pior, né? Então, por algum motivo, alguns lembram, e por algum motivo de um pouco de misericórdia, né? Deus evita com que a pessoa lembre. Eu penso assim. No caso de Ian Stevenson, as crianças lembram porque o trauma foi tão grande que não sai tão rápido, entendeu? Então, essa rememoração ela vem como se fosse quase um processo de cura, né? Quase aqueles trabalhos terapêuticos mesmo, para elas serem tratadas ali, porque é uma coisa que vem fora do controle delas, né? E foi tão forte, né? Foi tão forte, a reencarnação às vezes vem muito recente, né? As crianças nascem pouco tempo depois daquele trauma, em períodos curtos, e aí a lembrança fica forte, né? Mas o Allan Kardec, ele chega a falar que... Microfone. Que devido ao nosso orgulho, né? Ou a gente se sentiria o pior algoz do mundo ou a maior vítima do mundo, né? Então, isso geraria um problema social e a gente não teria, talvez, forças de caminhar, né? A natureza é sábia, né? O nosso cérebro, ele é uma espécie de filtro da nossa individualidade espiritual que tem em si o arquivo de todas essas experiências. Elas não estão perdidas, né? Se a gente traz a memória no nosso perispírito, na nossa mente, mas quando a gente encarna, o cérebro meio que filtra. E a gente só consegue, então,
gravar memórias, formar novas memórias dessa vida de relação atual. Né? Ele não consegue processar essas duas realidades, né, do passado e da experiência na matéria. Isso é muito didático, né? Uma sabedoria muito grande, divina, assim, de permitir que a gente tenha uma nova chance e que seja nova mesmo. Mas é claro, acho que talvez a gente fale isso em outros momentos também, que com o nosso desenvolvimento espiritual, principalmente no campo do perdão, a gente possa ir recobrando essa memória, né, de longos séculos, porque são aprendizados que a gente viveu, né? São vínculos que a gente tem e que ficam adormecidos quando a gente não está tendo essa memória, né? E acho que com a grande oportunidade da gente relembrar quando a gente conseguir perdoar, quando a gente conseguir se espiritualizar. Você lembra aquele caso, não sei se eu já contei aqui, o Chico Xavier estava no Centro Espírita de Pedro Leopoldo, nos antigos tempos, lá no início da carreira mediúnica dele, né? E ele estava lá, estavam lá no Centro Espírita, um rapaz, amigo, inclusive conhecido nosso, Arnaldo Rocha, né? E o Arnaldo Rocha via o Rômulo Juviano, né? Era o Rômulo ou o Arthur? O Rômulo, né? O Rômulo Juviano discutindo com outro senhor lá. Eles discutiam muito acaloradamente e o Arnaldo Rocha chegou para o Chico Xavier e falou: Chico, que coisa, esses dois nem respeitam direito o Centro Espírita, fica discutindo desse jeito aqui dentro, né? E o Chico, muito calmamente, fazendo referência a personagens do livro Há 2000 anos, dizia: não, eles estão assim mais ou menos há uns 2000 anos. Um é Pompílio Crasso, né? Que era da resistência judaica no cerco de Jerusalém. Não, era o romano que atacou Jerusalém nos anos 70, né? E o outro é André de Gioras, da resistência judaica. Então, eles já estão nesse embate há 2000 anos. E interessante, gente, que se o Chico tendo essa noção mesmo, imagina o nível de perdão, porque aquele André de Gioras destruiu a vida do guia espiritual do Chico, que é do Emmanuel. Né? Ou seja, alguém que ele amava alguém muito. Que amava profundamente, né? Que ele, quer dizer, ele destruiu a vida, mas destruiu de uma forma terrível, né? Que está narrado no livro Há 2000 anos. E o Chico, será que um de nós, meros mortais, que estivéssemos recebendo uma pessoa assim no centro espírita, no nosso grupo, né? Será que a gente teria essa, né, capacidade de perdoar, de compreender, de beijar a mão? Ou a gente falaria, danado, você é aqui de novo. Não é isso? Né? Por isso que, quanto mais... Santo Agostinho falava, acho que era Santo Agostinho que falava isso, né? Ama e faça o que você quiser. O que amar significa estar de acordo com as leis da natureza. E perdoar tem tudo a ver com isso. E o Chico falava, aprenda a perdoar e resolva o problema do seu espírito para a eternidade. E isso faz com que você tenha acesso a conhecimentos, né, que não são comuns. E não são comuns. E, na minha opinião, o conhecimento que o Espiritismo trouxe através da encarnação e todos os outros conhecimentos muito chaves que ele trouxe, vieram de lá do alto, dos planos espirituais mais altos. Para mim, é o Consolador prometido por Jesus, porque ele explica tanta coisa, inclusive a moral cristã, a moral de Jesus verdadeira, né? Que, de fato, veio de muito longe, a ponto de quem tem prática mediúnica como nós, sabemos que muitos que estão no plano espiritual não admitem e nem sabem do processo de encarnação. Esse é um ponto interessante, Luiz, que você está trazendo. A gente já falou aqui em outros episódios. Se você quiser conhecer um pouquinho sobre a mecânica da reencarnação, igual esse caso que o Luiz está trazendo, conheça os livros do Chico, principalmente os romances de Emmanuel e os livros de André Luiz, principalmente a coleção André Luiz, porque ela traz vários e vários casos reais de reencarnação. Essa história que o Luiz está trazendo da família espiritual do Emmanuel, do Chico e do Arnaldo Rocha, etc., está bem descrito em vários livros. Há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia e por aí vai. E também nos livros que, posteriormente, a editora Vinha de Luz publicou com as mensagens no culto no lar, na casa dos jovianos e por aí vai. Tem um livro espetacular, não sei se a gente falou sobre ele no episódio anterior, se não falou, se a gente já falou, desculpa a repetição, mas eu acho que o conhecimento que ele traz vale a repetição, que é o Nosso Lar. No livro Nosso Lar, tem um casal
tem um casal que tem a oportunidade de rememorar algumas das suas reencarnações anteriores. E quando a gente olha lá, não são reencarnações de 1000 anos atrás, não são reencarnações de 2000 anos atrás. Eles não suportariam, segundo o pessoal. Por isso. Lá, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Porque quando você rememora, uma coisa é a gente rememorar aqui sentado no sofá da nossa casa, conversando sobre isso, né? Com todo o conforto. Outra coisa é isso vir em forma de sentimento. Porque na hora que vem em forma de sentimento, é exatamente o que o Luiz está falando. Qual de nós, do ponto de vista do sentimento, tem condição de perdoar perdoar, né, e se perdoar uma esposa, um filho, um pai, uma mãe que foi nosso algoz? Isso que eu ia comentar, Henrique, porque quando a gente fala sobre reencarnação, essas obras, elas demonstram, às vezes, muitas famílias, né? Assim, vários entes da mesma família que vão tendo outras vivências em outras vidas. E aí, às vezes, uma coisa que alguém fez causou um prejuízo em outra. Aí, essa outra vem junto com a que causou prejuízo nela para tentar resolver nessa vida. Então, realmente, a ideia que o Luiz falou, será que a gente, ao conseguir lembrar de uma outra vida, a gente teria esse olhar de perdão para o nosso pai ou nossa mãe, para o irmão que fez alguma coisa que a gente não... Ou para um filho, uma criancinha, um bebê que está no seu colo, na sua barriga. Que você nem imagina que em tese, a família, a gente cria família para a gente ter laços de amor, mas a gente sabe que nem sempre isso é 100% presente. Assim. Tem muitas famílias que têm muitos conflitos, né? Sim. Então, será que lembrar do que é prévio traria ainda... fica mais produtivo lembrar quando esses laços de raiva, de rancor, de ódio já tiverem sido substituídos numa nova experiência, né? Já construiu laços de amor, né? Já mudou o clima. O foco, né? Tanto é, né, gente, que os espíritos não aconselham, a não ser em casos bem, assim, pontuais, a regressão de memória. Sim, tem que tomar muito cuidado. Não só em casos pontuais, como também com uma equipe muito boa, superior, espiritualmente e moralmente dizendo, né, em termos espirituais. Porque você pode causar traumas e reavivar situações difíceis. O Allan Kardec chega a dizer, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que a relembrança, né, pode trazer problemas sociais das mais graves. E nós sabemos disso, né? Eu vivi isso em situações, inclusive em reunião mediúnica. Essa relembrança sentimental, racional, pode trazer problemas sociais, porque as pessoas, para viverem essas coisas, nós temos que entrar num processo de cristianização real. Né? Que podia ser a gente, né? Às vezes, então... Uma vez um colega meu, encontrei com ele, espírita, né? Se ele escutar esse podcast, ele vai lembrar do que eu estou falando, claro, porque ele estava na história. Ele falou, eu encontrei com ele na rua, como é que tá fulano e tal? Ele disse o seguinte... Alexandre, estou com um problema danado. Minha mulher sempre foi muito médium. E, de repente, cara, ela começou a ter uma atitude muito masculina. E começou a ter uma rejeição no casamento em relação a mim. Então, foram mais ou menos uns 2 anos de paciência que eu tive que ter para que ela recobrasse, né, o aspecto feminino da vida dela, né? E não foi por causa da mediunidade dela, não. É porque ela, desde criança, já tinha essas tendências naturais de recobrar situações do passado, né? A mediunidade era uma tentativa de educação, na minha opinião, dessa situação dela. Então, nós teríamos que aprender a lidar com isso, né? Para que a gente não incorra no problema que aconteceu lá no nosso lar, no capítulo... acho que é não sei o que de Tobias. Como é que não é? No caso Tobias. Né? Onde existem 2 mulheres convivendo com a mesma pessoa, o mesmo homem, na mesma casa, só que uma delas verdadeira esposa, a outra não é. Se a outra tivesse se rebelado, eles teriam que interná-la numa reencarnação rápido, para esquecer. E viver de outra... Mas ela... As 2 tinham sido esposas dele na vida terrena dele, né? A primeira morreu, depois ele se casou de novo com a segunda. Isso. Mas a primeira que era a real afinidade dele, né? E quando a segunda desencarna
e ver os dois juntos, né? A primeira esposa e o marido dela, ela poderia ter ficado enciumada, brava, né? Mas ela foi entendendo que eles eram a ligação ideal, né? E isso gerou com que houve um mérito dela de ser encarnada aqui em São Paulo, perto de alguém que seria a afinidade real dela, né? Do contrário, na minha opinião, ou ela iria se umbralizar devido à rebeldia dela, ou ela iria ser reencarnada de uma forma... para esquecer, né? Para esquecer, exatamente. Eu queria exaltar, dar destaque para algo que a Elisa passou inicialmente, no início do nosso podcast, que é sobre qual que é o objetivo de tudo isso. Da vida, de um modo geral. E, obviamente, da reencarnação. O objetivo, no final das contas, e esse é um objetivo que ele é recusado muito fortemente pela ciência, há uma parte da ciência, principalmente da ciência mais ligada... mainstream, mais ligada à evolução, a Darwin, etc., que recusa que a evolução, necessariamente, ela é positiva. E os espíritos vêm mostrar que não, que a evolução, sim, ela é necessariamente positiva. A gente está sempre evoluindo para algo melhor. Apesar de a gente olhar para a natureza... E eu acho claramente, para mim é muito claro, não sei para vocês, mas a ciência nega isso, uma parte da ciência nega isso, de que a evolução, hoje você pega nosso corpo, ele é muito melhor do que o dos primatas. Ele tem muito mais capacidade, ele está muito mais adequado a receber o espírito, a nos ajudar na nossa evolução, do que o corpo dos primatas. E, do ponto de vista da teoria da evolução, o nosso corpo ele é mais evoluído do que o dos primatas. O que a ciência nega é que não necessariamente ele é melhor. Eu já penso diferente, acho sim que ele é melhor. Do ponto de vista espiritual, é a mesma coisa. Tudo isso que a gente está contando aqui também é para nos levar a algo melhor. Então, se a gente consegue lembrar mais ou menos, é para nos levar a algo melhor do que a gente estava antes. E aí, eu não posso deixar de dar destaque para qual que é a solução que os espíritos nos trazem, que a gente tem falado aqui o tempo todo. Eu só estou refalando, só estou tentando resumir de uma outra maneira. O que é a solução para a gente sempre evoluir cada vez mais? Então, se você quer lembrar mais das suas vidas, o que você tem que fazer? Se você quer lidar melhor com o que você lembra, o que você tem que fazer? E aí é o amor. E aí, de novo, a gente volta na questão do amor, não como uma crença, não como algo religiosesco, não como algo que, tem que acreditar porque falou que amor é isso. Uma verdade, né? Mas como algo natural, uma lei natural. É a lei natural do amor, da caridade, que vai nos libertar de qualquer amarra pra gente poder lembrar com caridade, que é o exemplo que o Luiz trouxe do Chico. Por que o Chico tem condição de lembrar 2000 anos e os nossos colegas do nosso lar não conseguem lembrar 100 anos para trás, 200 anos para trás? Qual que é a diferença? O que tem de diferente para um e para outro? É a capacidade de amar e perdoar. É isso que vai nos transformar. Então, quando a gente fala que, quando o Espiritismo traz que é fora da caridade que não há salvação, é nesse sentido. Muito bem posto. É porque a gente precisa lembrar, a gente precisa trabalhar na direção de amar cada vez mais e mais. Lembrar que o Chico não era santo há 2000 anos. Exatamente. Né? Exatamente. Mas esse desejo dele de cristianização fez com que hoje ele foi quem ele foi, obviamente, mas teve essa capacidade de lidar com isso já talvez há algum tempo, até no plano espiritual, né? Exatamente. Para ele já ter vindo com essa mediunidade, provavelmente tem algumas vidas que ele vem como médium e vai trabalhando esse conhecimento, né? Porque o perdão ele tem muito a ver também com o auto-perdão. Sim. Porque pensa a história da humanidade, né, gente? A gente não tem sido gente fina por aí, não. Boa bisca, né? A humanidade, ela tem sido uma humanidade de muitos erros, de muitos problemas. Então, se a gente pensar em muitas guerras, muitos ódios entre povos, muitos ódios entre pessoas, muitos desvios, porque a gente não cria. Jesus, né, veio para transformar isso tudo, mas desde quando nós estamos com ele? Né? Então, esse processo, a gente não vai ficar lembrando coisas maravilhosas. Nem que nós fomos grandes coisas, né? Em termos espirituais, em termos de saber que você foi bom, né? Então, você vai lembrar coisas que você tem que perdoar e se auto-perdoar. Isso nos leva ao nosso segundo ponto de dúvidas que podem aparecer. Poxa, então, você está falando que a gente só evolui, que tudo que acontece é para o bem, mas você pega o próprio livro do Chico, o 50 anos depois, você tem o Nestório,
que é um escravo, né? Que foi escravizado, morreu como mártir cristão. Ciro, né? Na história era o Emmanuel, né? Desculpa. O Ciro, que era um mártir, um escravo, foi crucificado, morto como cristão. 1.500 anos depois, ele está encarnando como Carlos. Inquisidor. Peraí. Você está me falando que... Ele regrediu, né? Hã? Ele regrediu. Né? Então, existe um aspecto, que é o segundo ponto que a gente quer trazer, sobre a não linearidade das reencarnações, porque a reencarnação e a transformação, ela não vem com aparência exterior, parafraseando Jesus. Não é porque você foi crucificado como cristão que você se tornou um cristão verdadeiro. Embora a simbologia e a dor de ser perseguido como cristão, sem dúvida nenhuma, marcou suas encarnações. Segundo os espíritos, há os mártires, né, que foram ascensos aos céus superiores, né? Mas há aqueles que foram sanar débitos do passado, né? Que limparam débitos do passado e não necessariamente se santificaram devido ao sacrifício, né? Tem um outro aspecto também sobre isso que o Henrique falou, é que o livre-arbítrio, né, de todos nós, ele é determinante nessas consequências futuras, né? Sim. De quando você vai reencarnar, do que vai acontecer com você depois. Então, as escolhas que a gente tem, elas conseguem modificar o nosso destino. Ou para o bem ou para o mal. Um exemplo... Não, desculpa. Um exemplo claro disso, Ivana, um exemplo claro disso é quando Alcione vai encarnar justamente nesse livro Renúncia para ajudar justamente o Carlos. Alcione já estava em outras esferas. Alcione é um espírito extremamente elevado. Isso já era no século XVI. Já estava lá para encarnar. E ainda assim, quando ela vai encarnar, ela é advertida por um companheiro espiritual. Falou, olha, você vai encarnar, mas você vai estar suscetível a todas as questões da matéria. Você tem certeza que você quer fazer isso? Porque pode ser que você não consiga. E se você não conseguir, pode ser pior. E é isso. É o livre-arbítrio. Né? Porque tudo vai determinar quando você estiver aqui. E na hora que você estiver aqui, quais vão ser suas escolhas? Vão ser escolhas de repetição do passado, de submissão à matéria, ou vão ser escolhas de um novo ser, Nesse sentido, Henrique, eu estou lembrando aqui do Libertação. O livro Libertação, do Chico Xavier, né? Tem um determinado momento lá que os espíritos organizam tipo um ponto de socorro aqui na Terra, na casa de uma pessoa que estava sendo auxiliada. E aí, muitos espíritos em sofrimento buscam essa luz, né? Buscam essa referência lá nesse posto de socorro. Em um determinado momento, a Matilde, que é um espírito superior, vem conversar com esses espíritos. E aí, muitos deles, se sentindo criminosos, pedem a chance de uma nova vida, de encarnar e de esquecer, essa sede de esquecer. E ela fala, o que adianta? Ela falou não, né? Falou assim, olha, pra cima de mim, não, no bom sentido. Vocês estão querendo reencarnar de novo, para esquecer de novo e sair matando os gatos de novo, vivendo, aproveitando. Eu não vou fazer isso com vocês, não. É isso que vocês estão querendo. Né? Vocês estão aí cheios de feridas, um espírito lá cheio de feridas, se achava um assassino, né? Pelo amor de Deus, eu falei, não, você vai lá em cima estudar primeiro. Vai estudar, vai se iluminar primeiro, porque senão, sabe o que vai acontecer? Você já matou uma vez, você vai sentir um desejo 10 vezes maior, estou parafraseando, de matar nessa vida. Sim. Então vai virar um ciclo, sabe, infindável de assassinato. Que a gente esquece os fatos, né, Luiz? Mas as tendências estão ali. Você fez um erro, ele vai ter força na próxima encarnação. Você vai ter tentação de cometer aquele mesmo erro. É por isso, inclusive, a gente tem que saber muito perdoar as pessoas, porque às vezes a coisa fica meio maior que a pessoa, né? É triste ver, às vezes, as pessoas se encaminhando para um caminho que não deveria, poderia estar melhorando, mas é porque muitas vezes a pessoa não está pega muito firme a questão da autodomínio, da oração, ela, né? Eu queria só fazer um adendo, assim, porque ouvindo a Ivana, ouvindo o Henrique, agora você, Luiz, eu percebo, assim,
nós, né, Luiz, enquanto jovens, mais jovens, assim, né? Tô chamando vocês de velhos, não, gente. Mas... tudo bem. Tá registrado. A ala da mocidade aqui do nosso grupo. Né? 27 anos, viu, gente? Uma jovem senhora. Eu percebo, assim, até um lado meio de testemunho aqui, porque estudar espiritismo e estar dentro do ambiente espírita, onde eu ouço falar e entendo de livre-arbítrio e reencarnação desde pequena, que eu ia com minha mãe no centro espírita, eu sinto que... Não é que eu sou santa, longe disso. Eu até brinco que eu sou Alcione, mas longe de mim querer... Né, quem dera que eu tivesse a plenitude que ela teve, né? De vir lá de Sírios, né? A estrela, por amor, para ajudar o grande amor dela aqui em vida. É muita renúncia mesmo, né? Igual a obra fala. Mas, assim, eu sinto que ter tido contato com esses ensinamentos quando pequena me fez fazer melhores escolhas, sabe? Não que eu tô com a vida perfeita, longe disso, tenho meus problemas, minhas ansiedades. Mas podia ser muito pior, Mas né, podia Vivi? ser muito pior, porque a gente vê, né, Lu, que a nossa geração não fala sobre isso. Assim, eu tenho, né, nós temos colegas católicos, evangélicos, que têm um lado forte, assim, de busca de Deus. Mas quando a gente entende as leis naturais de ação e reação, né, que são leis de Newton, que é o que a gente vê também no espiritismo, que o livre-arbítrio é como se fosse a aplicação da ação e reação, né? Total. Eu acho que a gente, enquanto jovem, a gente tem que fazer escolhas melhores. Senão, quem vai lidar em outra vida, às vezes, vai ser a gente mesmo, né? E isso que você está falando é um bom exemplo de não linearidade das encarnações, né? Porque quando você recebe umas circunstâncias exteriores que te favorecem se comportar de uma determinada forma, isso te ajuda a criar alguns valores. Você pode aproveitar essa oportunidade para criar alguns valores que você vai levar com você. Mas não necessariamente, muitas vezes, né? Muitas vezes são questões que são exteriores e, às vezes, igual aconteceu com o Carlos, numa situação que ele não estava perto de um grande cristão como Nestório, não estava com influências favoráveis ao redor dele, ele caiu muito. Né? Caiu muito. Por isso essa aparente regressão, né? Por isso que o trabalho interno, ele tem que ser muito essencial e necessário, porque senão você, num outro contexto, você não vai dar conta, né? É aquilo que eu estava falando, né? É muito necessário esse trabalho mais interno do que só externo. O contexto nos ajuda muito, o entendimento nos ajuda muito, mas é o que a gente fala, se a gente não aproveitar esse entendimento para absorver nos nossos corações mesmo, a gente não sabe como que a gente pode nascer no futuro, né? E hoje em dia, igual a Vivian comentou, isso vale para qualquer um. É muito fácil a gente cair nessa desesperança de tudo que a gente está vendo, de conflito externo, de cenários próximos e nível mundial também, do que está acontecendo, que evolução que é essa, né? Que parece que está tudo pior. Isso aí é uma bola muito interessante. Esse conhecimento é um diferencial muito grande para a gente, assim. Para a gente ter esse foco, ter essa esperança e um propósito, né? De que... Mas, olha, isso é uma dúvida que muita gente tem, até falo que muita gente combate a encarnação dizendo, olha, se isso é evolucional, se a reencarnação é evolucional, como é que você vê a situação da humanidade agora? Que só piora, né? Só piorando. As músicas, né, Lu, da nossa geração. Da juventude, né? Muito degradante, As guerras, os preconceitos, rebaixando o nível espiritual. Mas isso tudo é a falta de entendimento de como é que é o mecanismo das reencarnações, principalmente das reencarnações globais. Isso aí. Primeira coisa, o planeta Terra está lá no Livro dos Espíritos desde 1857, um planeta que recebe, vamos dizer assim, imigrantes de outras esferas constantemente devido às suas características de prova e expiação. Só isso já mostra que nós teríamos bolsões de pessoas, enquanto esse mundo for desse jeito, bolsões de pessoas totalmente diferentes e, né, ainda muito renitentes em estágios de evolução diferentes, né? Exatamente, né? A outra coisa é que, devido a essa situação, por exemplo, de transição que nós estamos vivendo, né, havia já profecias desde o tempo de Allan Kardec que
que postulavam a ideia de que a coisa iria ficar muito difícil. Allan Kardec era meio descrente, na minha opinião. Isso é a minha opinião. Pelos comentários que Allan Kardec fazia, ele meio que falava assim, calma lá, gente. Eu vou botar um texto para vocês aqui do livro Obras Póstumas, um livro que foi publicado depois do desencarne de Kardec. Luiz, só um parênteses sobre esse contexto do Allan Kardec. Lembrando que Allan Kardec estava vivendo no período das luzes, né? Então ele estava empolgadíssimo, porque novos conhecimentos chegando. Como é que é possível que vai piorar daqui para frente? A diplomacia estava começando a agraçar nos países. As próprias manifestações espirituais acontecendo no mundo inteiro, né? Dali para frente, com certeza, todo mundo ia ser espiritualista, As né? faculdades tinham um flare de espiritualismo. Não é esse materialismo que você tem aí hoje, não. Sim. Entendeu? Tinha muita gente, o Newton, desde Newton, o pessoal estudava espiritualidade e tudo mais. Sim. Então, Allan Kardec, ele recebeu, por exemplo, uma comunicação, isso de 1866, se não me engano, eu esqueci a data aqui, mas depois eu pego para vocês. Ele falou o seguinte, uma parte, e como se a destruição, falando dos tempos que viriam depois da época de Kardec, e como se a destruição não caminhasse bastante rápida, ver-se-ão os suicídios se multiplicarem, numa proporção inaudita, até entre as crianças. A loucura jamais terá ferido o maior número de homens que serão, antes da morte, riscados do número dos vivos. Estão aí os verdadeiros sinais dos tempos. Allan Kardec olhou para isso aí e ficou assim, gente, que é isso? Que mensagem é essa? Imagino eu, né? O ápice do materialismo. O ápice do materialismo, mas o Kardec não vislumbrava isso. Ele era um homem de raciocínio, né? De evidência. Falou, eu não estou vendo evidência de uma coisa dessa acontecer. Hoje nós estamos vivendo exatamente isso. Temos aqui pediatra tipo a Lívia, né? Lívia, poxa, quantas vezes tem problema com isso aí, né, Lívia? De crianças também passando por esse tipo de situação. Recorrentemente, né? Quer dizer, uma coisa que você não se cogitava tanto assim naquela época, nem pensava, né? E ele fala assim depois, e tudo isso se cumprirá pelo encadeamento das circunstâncias, assim como dissemos, sem que sejam em nada derrogadas as leis da natureza. Tudo dentro das leis da natureza. Então, não é que estamos regredindo, é que estamos, por exemplo, no livro dos Mensageiros, tem uma parte do livro dos Mensageiros, né? Que fala assim, o espírito de Aniceto, naquele que está lá no livro Nosso Lar 2, no filme Nosso Lar 2, o Aniceto, instruindo André Luiz, ele fala o seguinte, né? Como dizíamos, a humanidade terrena aproxima-se dia a dia da esfera de vibrações dos invisíveis de condição inferior, que a rodeia em todos os sentidos. Olha que frase, gente! Essa frase eu li quando eu era adolescente e eu não entendia direito. Como assim? Está dizendo que a humanidade terrena está se aproximando dia a dia da esfera das vibrações dos invisíveis de condição inferior. Eu era um desses invisíveis de condição inferior que tinha encarnado, entendeu? Mas eu não entendi, Paulinho, talvez por isso. Ele está dizendo assim, esse livro de 1940, quanto, Luísa? 1944. 1944, antes até do No Mundo Maior, já estava se prevendo uma aproximação da humanidade, através por atração mental, talvez pelo graçar do materialismo, né? De que a humanidade iria chegar num ponto em que os habitantes da Terra, né, estariam, né, das esferas invisíveis inferiores, de condição inferior, estariam rodeando-nos em todos os sentidos. O que significa isso? Reencarnação em massa de espíritos muito necessitados, né, nesse particular. Depois ele fala, mas segundo reconhecemos, esmagadora percentagem de habitantes da Terra não se preparou para os atuais acontecimentos evolutivos. E os mais angustiosos conflitos se verificam no sendal humano. A ciência progride vertiginosamente no planeta e, no entanto, à medida que se suprimem sofrimentos do corpo, né, multiplicam-se as aflições das almas. Sabe uma coisa que me veio à cabeça aqui agora? Que eu acho que é um questionamento que já foi muito meu, que até meu pai, que tem mais uma linha católica, assim, ele já me questionou várias vezes, assim. Eu não entendo esse negócio de reencarnação, não, porque como assim Deus quer que a gente sofra? Deus é mau? Assim, é uma pessoa ruim? Ele não quer nosso bem?
ele não deseja que a gente seja feliz? Como assim eu tenho que sofrer? Tipo, pagar meus pecados aqui. Aí eu jogo a bola para vocês aí. O que vocês acham dessa... Isso é uma questão grave. Esse questionamento. Um questionamento de muita gente, até de espírita mesmo, né? Por que há tanto sofrimento? Por que até o sofrimento, até no mundo animal, né? Por que a evolução tem que vir de tanto sofrimento? A questão que eu acho, isso é minha busca pessoal, né? É que, primeiro, a nossa noção de amor não tem nada a ver com o amor que Deus tem. Nossa noção de amor é love, né? É, bem material, né? É, amor de conforto, né? De tudo bem, tudo tranquilo. Enquanto nós sabemos que o normal da natureza é tudo um grande esforço para você evoluir. Tudo que acontece no planeta mostra esforço. É a semente mergulhada no terreno, né, escuro, para buscar a luz com esforço, nascer. E depois dali vem um animal, vem a praga, ela tentar lutar contra aquilo. Isso aí é da vida. E uma frase de um anjo pode nos ajudar. Um tal de Alcione do livro Renúncia, no livro Deus Conosco. Que não sou eu, né? Repito, não é você, não sou eu. É outra Alcione. Então ela diz o seguinte, brincando, ela fala o seguinte, no encontro que ela teve no plano espiritual com o Arthur Joviano, ela diz uma coisa muito interessante, ela diz o seguinte, olha, vale 1000 reencarnações, né, perto do que eu estou vivendo hoje, pela felicidade que eu vivo hoje, vale tudo. Quer dizer, nós estamos falando aqui de um preço planetário que a vida cobra para a gente ter a felicidade eterna. Isso não é brincadeira. O preço para isso não é uma brincadeirinha, entendeu? Então não é uma coisa assim, você, então tá, vou fazer aqui um benzinho na vida e não. Então isso é da vida, e porque o amor de Deus é diferente do nosso amor, né? É muito diferente quando você vê um desastre que mata pessoas aí, crianças, mulheres e tudo mais. Muita gente ficou ateia naquela época dos tsunamis, né? Mas é porque nós não entendemos que, por exemplo, o mártir do cristianismo. Como assim a pessoa está lá morto por leão, aí de repente ela vai para os cimos espirituais, né? Nero mesmo dizia, né? Quem dera se meus soldados morressem assim pelo meu império. O Chico já falava muito essa expressão, o Chico Xavier, é o preço planetário. Então, por exemplo, se você é um professor e te dão uma turma muito problemática, de pessoas muito, vamos dizer assim, transviadas socialmente, você vai pagar um preço para resgatar aquela turma. Quem é professor aqui, né, Elisa? Você sabe, você paga um preço. O carro, se você tem carro, o carro pode ser riscado lá fora, você pode ser assaltado por um dos alunos, né? Você pode sofrer violência. Foi o que Jesus fez. Ele veio resgatar uma turma. Isso é que é a salvação de Jesus. Ele veio, né, desceu aqui para resgatar, pagou um preço planetário que só o amor dele teria capacidade de pagar para resgatar a humanidade inteira através do conhecimento de que o amor é o caminho, a verdade e a vida. Agora, lembrando também, Vívia, que muitas vezes esse sofrimento, né, que a gente fala, nossa, por que Deus permitiu esse sofrimento? É um sofrimento que nós mesmos buscamos e muitas atraímos para a nossa vida. Então, a lei de causa e efeito, ela, nesse ponto, ela age muito certo. Então, assim, muitas vezes esses sofrimentos são meramente as consequências, né, dos seus atos. Lembrar que a felicidade é uma coisa interna, ela não é algo externo. Então, essa chance misericordiosa de Jesus é uma chance da gente trabalhar o nosso coração e buscar essa felicidade, né? Uma pessoa em depressão, por exemplo, né? Ela fala, olha, o céu pode estar azul, maravilhoso, mas eu enxergo tudo cinza. Então, essa chance que Jesus dá da gente lavar o nosso coração e ter essa felicidade interna, de sentir assim, nossa, agora eu posso estar feliz porque eu também estou em paz com todo mundo, perdoei, lavei meu coração. Isso é que é o mais importante para a alma, né? E esse amor de Deus na reencarnação ele é muito mais visível do que você se pensar num castigo eterno, gente. E outra coisa, Lívia, no inferno eterno. A questão da evolução. Pensa para você ver. A gente é muito material. A gente pensa em evolução só material, né? Sim. Uhum. Eu lembro de uma senhora, né? Eu contei. Não, acho que não falei isso ainda, não. Foi no outro. Eu estava num centro espírita, participando de um estudo com o pessoal,
E uma senhora de altíssima estirpe social, aqui de Belo Horizonte, né, conhecida no meio acadêmico, ela se dizia espírita também, né? E eu falei uma parte, eu acho até que eu li uma parte de que o Emmanuel falava o seguinte: olha, inteligência, beleza física e dinheiro são empréstimos da vida, né? Que a vida pode tirar de você. Nossa, mas a mulher sapateou mesmo em cima. Ela falou: o que é isso? Isso eu não concordo de jeito nenhum. Eu hoje sou fulana de tal, por exemplo, eu estou aqui, né? Eu sou uma funcionária do banco tal, assim, amanhã estou na presidência da República, na próxima encarnação. Não existe essa linearidade, porque o objetivo da encarnação, como diz o Henrique lá, é a gente aprender a amar, né? Claro, a encarnação, ela traz também o esquema de você se desenvolver. Por exemplo, você tem 1000 anos, você está tocando piano, uma hora você vai ser um gênio. Claro. Mas se o seu objetivo em ser gênio é por vaidade, por orgulho, frase do Chico Xavier: muitos músicos clássicos estão nascendo nas favelas brasileiras. Por quê? Porque não num lugar que tenha piano de cauda, o cara é um conservatório. Gênio. Que desperdício colocar um cara que sabia que não um grande, sabe, virtuoso do piano no aglomerado brasileiro. Qual que é o objetivo disso? Moral. Que o objetivo é moral. Por isso que Jesus falou assim: é melhor você entrar na vida sem um olho do que entrar com os dois e ser lançado no fogo do inferno. É melhor na vida você entrar, olha como é que ele fala, entrar na vida sem um braço do que entrar com os dois e ser lançado no fogo. É isso que Jesus estava falando. encarnar, né? Com recursos, se você está fazendo desses recursos motivo de escândalo para você e para os outros, se você está fazendo desses recursos motivo de vício para você, é melhor que você não os tenha na próxima. E para isso, a inteligência pode lhe ser retirada. Então, se você é um grande químico e com isso você está fazendo trabalhos, né, difíceis aí, de fazendo os outros sofrerem com isso, na próxima vez, em química não vai entrar na sua cabeça de jeito nenhum. Né? Aquela prova aberta lá da Federal acabou. Né? Você não vai conseguir passar nela nem que a batata rache, porque você muitas vezes pede isso. Né? O Espírito pede essa limitação. Quando não pede, né, os orientadores superiores que organizarem a sua encarnação vão tentar te dar essa ajuda, se você tem mérito, hein? Que se você não tiver mérito, você vem com a cabeça boa para química e vai... Pede porque determinados valores só são vistos no plano espiritual muitas vezes, porque aqui o valor é outro, né? E no plano espiritual, esses valores do amor, da humildade, eles passam a ter mais valor porque você vê como você está realmente sem isso. Né? Então, sem isso, a sua felicidade não vem. Você quer ter casa boa no plano espiritual? Isso você tem que ter. Por exemplo, no Há 2000 anos, o Emmanuel, ele se converte no final ao cristianismo, né? O Públio Lentulus. E muita gente fala assim, mas por que ele se tornou cristão e não foi ficar tão bem quanto a Lívia? Pela questão da não linearidade. Ele não aproveitou aquele contexto em que ele estava com os cristãos para mudar o valor interno dele. Ele só foi se converter no final, em que ele já tinha sido um valor romano, foi morrer como um romano, com os valores romanos da sociedade romana, né, com os orgulhos romanos. E ele fala assim, olha, eu aceito esse Jesus porque eu vi o bem que ele fez para a esposa dele ter morrido, eu vi o bem que ele fez para tanta gente, agora eu consigo enxergar isso, mas eu ainda não entendo essa humildade, eu ainda não entendo esse amor, eu ainda não entendo o que é ser de fato cristão. E não entendo, né, Lívia, racionalmente. Não entendo de coração ainda não mudou esses valores dele. Que entre nós mesmos, gente, muita coisa de espiritismo a gente pode entender. Isso. Mas eu não sei se a gente aceita tudo. Não, é difícil. Aceitar... Às vezes é duro. Eu conheci muito espírita na vida que entende muito e tal, mas no fundo você vê que não aceita. Sim. Né? Tem até uma certa raivinha. Porque realmente a gente fala que... A gente não, né? Acho que tem isso dito aí, que o espiritismo veio para os descrentes, né? Então, a nossa dificuldade de aceitar essas verdades. Então, ainda mais no mundo de hoje, né? Tanto materialismo a contramão infundido, do né? que é vendido como felicidade, como
ser bem-sucedido no mundo, né, Vivian? Eu acho que é por isso que ele tem tanto valor e necessidade na sociedade atual. Porque por que a maioria de nós é espírito? Nós já nos decepcionamos em muitas religiões no passado. Somos espíritos velhos, né? E muitos hoje estão se decepcionando com isso, com as religiões no presente. Sim. Né? Então, a religião externalista, ou se você faz ela externamente, porque tem muita gente sincera que consegue encontrar o caminho na própria religião, mas muitos estão se decepcionando, né? Porque viram aquilo de uma forma muito externa. Então, a questão externalista da religião fez muitos se decepcionarem, né? Com pastores ou com líderes, ou sei lá o que for. E, então, é o entendimento espiritual que vai te fazer. Fala assim, não, isso é real independente de qualquer coisa. A busca do amor é real independente de qualquer coisa. Jesus é real independente de qualquer coisa. Aí vem a necessidade do Espírito para as nossas almas que já ficaram descrentes de tantas decepções. Conosco mesmo, né? Você se lembra daquele caso do livro Sexo e Destino, voltando um pouquinho, essa questão de encarnar? Que a moça, ele estava no departamento de reencarnações do nosso lar, e tinha os planejadores de corpos. E os planejadores de corpos fizeram um corpo muito perfeito para ela. E ela foi dar um torno no pessoal. Falou assim, vocês estão loucos? Eu estou parafraseando, não lembro do texto. Vocês estão loucos? Como é que vocês querem... eu caí por causa disso, de ter um corpo tão bonito assim. Vocês querem que eu vá assim desse jeito? De novo? Aí vem uma tese do Luiz Sérgio Marota. Aí sou eu que estou falando. Na minha opinião, eu pensei, gente, como é que o pessoal do plano espiritual, sabendo das dificuldades da menina, eles têm a ficha, né? Planejam um corpo tão perfeito para ela, na minha opinião. Se ela falasse assim, que legal, corpaço. Tá precisando de aprender ainda, deixa. Vai. Mas Perfeito. na hora que ela falou assim, não, aí o pessoal... Aprendeu a lição. Aprendeu a lição. Perfeito. Sofreu, ralou uns 100 anos lá nos umbral da vida, aprendeu a lição. Então, agora ela vai escolher um corpo mais condizente com a necessidade moral que ela tem. Isso aí, aprendizado interno, né? E ainda tem a misericórdia divina, eu costumo dizer, né? Quantos de nós, se não nascesse com cabelo tal, com pele tal, com a situação tal, nos estaríamos revoltados. Cometendo com a vida, crimes e cometendo crimes. crimes aí, coisa que muitas vezes, muitas pessoas não. Sim. Né? É isso mesmo. Estão vendo. Então, assim, né? Um fechamento aí, só para... Exato. E temos muito a dizer ainda, muito a conversar. E, de novo, a gente te convida, se diante dessa nossa conversa, algumas dúvidas continuaram, apareceram, deixa aqui nos comentários que, aos poucos, nos próximos episódios, a gente vai conversando, a gente vai dialogando. Encarnação é um assunto muito importante, que está muito presente no ensino dos espíritos e tem trazido para a gente muito consolo, como a gente falou no início. Teremos outras oportunidades de continuar conversando sobre esse assunto. A obra, principalmente de Allan Kardec, de Chico Xavier, é muito rica nesse sentido. A gente convida a não acreditar no que a gente está falando, mas a verificar com seus próprios olhos. É o que a gente tem feito ao longo dos anos, estudado junto, lido junto. A obra está ali, o ensino dos espíritos está ali. Aliás, está aqui para todos nós, né? Uma das características dos ensinos dos espíritos é que mesmo se os livros fossem queimados, ele estaria aí, porque o espírito ele sobrevive a qualquer episódio material. Então, nosso convite para você é esse. Venha estudar conosco, leia, conheça, estude, reflita, fale, opine, porque é assim que a gente vai entendendo, que as peças vão se encaixando e você vai encontrar um caminho de felicidade, assim como a gente tem encontrado, ainda que com muitos percalços, como a Vivian colocou, ainda que longe de todos nós sermos perfeitos, mas de encontrar respostas, luz no fim do túnel, principalmente numa era tão difícil quanto essa que a gente está passando. Ninguém tá sozinho, né, gente? Ninguém solta a mão de ninguém, não é? Isso aí. Então a gente aguarda vocês no próximo episódio. Compartilhe com seus amigos que você acha que esse episódio pode ser útil. Se inscreva no nosso canal, conheça os vídeos anteriores, como nós falamos no vídeo anterior, nos episódios anteriores nós falamos sobre reencarnação também. Então se você não viu, vai lá, veja, comente, compartilhe e nos encontramos no próximo episódio, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tudo bem, pessoal? Peraí, fala de O que foi isso? novo, de novo. Vamos. Silêncio, a verdade mora no vento. Sem espírito não há vida.
No espelho vejo mais que a face. Um grito mudo me invade. É hora de ouvir o silêncio. A verdade